agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por essa graça que Ele nos presenteia de estar aqui mais uma vez, né? Para louvar e grandizer, exaltar o nome santo do Senhor por esse projeto abençoado, né? 5 anos, né, do projeto Girassol. A Bíblia diz que é em Salmo 116, capítulo 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Eu creio que grandes são os benefícios que o Senhor tem feito sobre esse projeto, sobre vidas, sobre sementes que foram plantadas aqui, têm sido plantadas sobre esse tempo. Então, isso é honra de motivo de toda alegria, de toda exaltação a Deus, né? É coisa linda e maravilhosa de se ver nos tempos de hoje, porque quando a gente tem andado por aí, passeado para ver a obra de Deus, para ver a essência do Evangelho, isso tem se preocupado muito para quem é remanescente de verdade, porque a essência está sendo danificada. E quando nós estamos aqui juntos como igreja de Cristo, independente da placa, independente do lugar, independente do país, estamos unidos para dizer que Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus é digno de ser louvado, engrandecido. Esse tempo ainda é pouco para nós, porque Deus sabe das nossas limitações. Agradeço a Deus pela a ministra, né, mentora, eu digo que ela que é ministra, mentora, né, a qual Deus se agraciou dela se responsabilizar, ser a cabeça por esse projeto. Então, também temos hoje motivo de alegria, porque uma vez Deus colocou algo no coração dela. E quando Deus levanta alguém para específica obra, isso é motivo de grande alegria, exaltação ao Senhor, né? Porque até aqui o Senhor tem ajudado, se responsabilizou. E através dela, né? Deus tem levantado mulheres, homens de Deus, né, para ser curados e transformados através desse grande projeto, né? Então isso é motivo de muita honra e muita glória. O Espírito Santo de Deus, ele se alegra, eu creio sim, porque aqui ninguém é melhor do que ninguém, não só porque eu tenho uma unção sobre a minha vida, eu sou serva. E a Bíblia diz que servo é para servir a todo momento e a todo instante. E Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Eu vou aqui, eu sei que passaram o dia hoje, né? E teve muitas palavras, né? Eu creio que Deus ele se manifestou aqui de várias formas, mas nesse tempo da agora, né? E Deus ele ministrava uma palavra ao meu coração, uma palavra muito simples, né? Mas que ela fala muito forte, tem um significado muito forte. E a palavra do Senhor ela vai se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 em diante, que ele diz assim: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele, Jesus. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. E beijaram-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidava disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que tocou, porque é pecadora. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai nos dizer sobre essa história, né, que ela narra não só no Evangelho de Lucas, mas também em outros evangelhos, elas têm falado sobre essa história. A Bíblia vai nos dizer que esta mulher pecadora, ela, né, ela derramou um vaso de alabastro diante, né, dos pés de Jesus e ungiu os pés de Jesus com unguento. A Bíblia diz que essa mulher, engraçado que o contexto histórico fala que e Jesus estava comendo na casa de Simão. Simão era um fariseu
E a Bíblia diz que quando esta mulher pecadora, ela entra, quer dizer o quê? Ela entrou na casa. Ela não pediu licença para entrar na casa. A ação dessa mulher, sem ser convidada, ela chora com suas lágrimas e leva aos pés de Jesus, Ekamanayassai, e enxuga os cabelos, beijando, ungindo com um perfume. A Bíblia diz que a reação desse homem, Simão, né, que era um fariseu, ele diz, se surpreendeu com a mulher. E ele começa a questionar, né, a respeito da reputação desta mulher. Orekanahashuremanayasai. Engraçado que eu tenho vários temas de mensagens que às vezes Deus me leva a ministrar. Mas Deus, hoje, no Espírito Santo do dia, eu fiquei assim, espírito de oração. E o Senhor dizia assim para mim: a minha palavra, a minha mensagem é curta, breve e objetiva. Você vai, Decamanaya, Shuremanaya, eu vou lhe ser, você vai ser direcionada por mim, então deixe eu ser direcionado por você. Então, Deus, ele ministrava muito forte no meu coração. Esse homem, a Bíblia diz que todos aqui já conhecem, era um fariseu, Simão. E a Bíblia diz quem era um fariseu. Fariseus eram os homens que eles tinham um conhecimento muito forte da lei, né? Eles eram os homens religiosos. Eles eram os homens conhecedores da palavra. Vou pregar o simples. Não vou pregar a teologia. E eles conheciam, né, da história, de quem era Jesus, de tudo. E ele começa aqui, a Bíblia está dizendo que ele começa o quê? A questionar a Jesus sobre esta mulher pecadora. Mas Jesus, ele responde a Simão, né? Uma palavra, uma parábola muito simples sobre dois parâmetros aqui muito fortes, sobre o amor e sobre o perdão. E é nesta tarde, aqui Brasil, da Kamanayasai, que Deus ele ministra ao meu coração sobre o amor e sobre o perdão. Nós vivemos hoje um tempo em que a apostasia, como diz Timóteo, das igrejas, né? A igreja. Quando o Senhor fala igreja, Deus ele está se referindo aqui, não é igreja, templo, quatro paredes, em Kamanayasai. É igreja eu e você. Porque a Bíblia diz que eu e você é morada e templo do Espírito Santo de Deus. Então Deus ele está falando da igreja dentro. Dentro, Deus dentro do barro. O barro é eu, o barro é você. E Deus, ele quer nesta tarde, Decamana, essa. Eu sei que é uma live de festividade de anos, mas acima de tudo, o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele não deixou de operar a cura interior sobre as nossas vidas. Acima de tudo, Deus ele quer nesta tarde nos limpar, nos lavar, nos purificar. De todas as nossas mazelas, de todos os nossos, sabe, das nossas palavras dizendo, lepras. A Bíblia diz que muitas das vezes, né, nós estamos aqui. Até eu estou pregando aqui também para mim, porque a palavra diz que é para mim também. E eu tenho que rever qual é a lepra que está dentro de mim. O que é necessário arrancar para que eu venha ser uma nova mulher, para que eu venha ser um novo homem, para que eu venha deixar Deus entrar no meu ser, para que Ele venha fazer morada por completo, para que Ele venha me libertar por completo. Mas, pastora, tenhamos aqui culto, entendido, estudado de Kamanayasai. Mas a Bíblia está dizendo aqui na mensagem que Simão era um fariseu. Ele era um homem culto. Ele era um homem estudado. Ele entendia da lei. Mas ele precisava ter um encontro com Jesus. Por quê?
Porque se ele tivesse olhado ao olho espiritual, nascido de novo, nos mistérios de Deus, ele ia entender que aquele gesto dessa mulher que Deus quer chamar a nossa atenção, ela estava ali como um gesto de perdão. Ela se humilhou diante de Deus com um gesto de perdão. Ela estava pedindo a misericórdia de Deus e não com olhar de julgamento, não com olhar de apontamentos. Aracalabaxuremanaiaçai. E muitas das vezes hoje a igreja de Cristo, ela está precisando olhar um para o outro, menos com julgamento, mas mais com amor, com olhar perdoador, com olhar libertador, com olhar espiritual e não carnal. Orecalabassudecamanaiaçai. Eu sei que a Bíblia diz que tem muitas palavras de bênção. Tem. Nós somos abençoados pelo Senhor. Mas quando Deus nos para chamar para um compromisso com seriedade para com Ele, com um posicionamento para com Ele, é nesse tempo da agora, não é na manhã, não. A Bíblia diz que todos os sinais estão aí, que Jesus ele está às portas, ele está voltando. E será que ainda há tempo de nós brincarmos como um servo de Deus, né, brincando com o evangelho do Senhor? Um dia eu estou na igreja, um dia eu estou no mundo, um dia eu danço, né? Um dia eu danço as músicas do mundo, um dia eu me corrompo com muitas pessoas do mundo. Alá, Yassuda, Cantori, Manahashure, Manayasou. A Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Salmo, capítulo 1, que ele diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e que medita nela de dia e de noite. E a sua vida será como ribeiros de água, e tudo quanto você fizer vai prosperar. O salmista, ele está dizendo assim, ó, que bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Pastora, quem é esses escarnecedores? São as pessoas que não têm nada para te oferecer, são as pessoas fofoqueiras, contendeiras, que não têm compromisso, sabe, com o Deus de Israel. São aquelas pessoas que não têm nada para te oferecer, de Kamanaiaçai. E a Bíblia está dizendo que diz assim que Deus ele chamou eu e você para ser separados, para não se misturar com essas coisas loucas que existem na terra. Mas, porém, nós estamos na terra, mas nós não podemos se contaminar com as aguarias que os pratos de Satanás nos oferecem diariamente na nossa vida, da Kamanaiaçai. E nós temos que ser a luz da terra. Araicandaramanayaçai. E Deus nos chama todo dia para essa responsabilidade de a gente ser luz da terra. Essa luz Deus confiou a mim e a você. E a Bíblia diz, como o salmista diz, que ele disse que quando você se separa, a sua vida, ela vai ser como ribeiros de água. Sabe o que é esse ribeiro de água? É aquela água corrente que ela nunca falta. Ela vai jorrar a presença de Deus. Ela vai jorrar as bênçãos do Senhor. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Mas quer dizer, pastora, a gente não vai passar aflição nesse mundo? Vamos sim. Mas a diferença é que quando nós passamos com Jesus, ele nos dá livramento. Quando nós passamos com Jesus, ele nos dá força. Quando nós passamos com Jesus, ele vai diante de mim e de você, quebrando todo o arco dos fortes, despedaçando toda a lança. Mas quando nós não temos Jesus, a gente só tem a tendência a definhar. A gente só tem a tendência a ver os problemas aonde não tem problema. Porque você está olhando com olhar carnal. Mas quando você entra de Kamanaiaçai, faz igual a Asaf, lá no Salmo 73, que Asaf diz assim: olha, eu comecei a olhar a prosperidade dos ímpios.
E ali, quando eu comecei a sair do propósito que Deus me chamou, sair do posicionamento que Deus me chamou, eu comecei a olhar que os ímpios prosperavam, que as pessoas que não temiam a Deus estavam enriquecendo a cada dia e parece que nada na vida deles, sabe? Nada acontecia da Camanaiaça. E eu, Asaf, um levita da casa do Senhor, um homem consagrado a Deus, eu comecei a pensar, Daramanaiaçai, e a tarefa ficou pesada demais. Sabe por quê? Porque Asaf olhou os problemas, o limite. Mas quando ele descansou no Senhor e entrou no centro do átrio, quer dizer, ele buscou a presença de Deus, ele começou a entender que o que ele estava vendo, aquelas pessoas prosperavam, acontecia, mas eles não tinham Deus, mas ele tinha. E com o Senhor, ele tinha toda a riqueza dessa terra. Com a presença de Deus, ele tinha tudo. Então, ele diz que a tarefa ficou pesada. Muitas das vezes, de calabachura e camanaiaçai, nós carregamos julgos, processos que não é meu e nem teu. Então, nesta tarde, de calamanaiaçura e camanaiaçai, Deus quer tirar esse jugo, sabe? Deus quer tirar esse peso de nós que não existe. Deus quer nos tratar, nos libertar a cada dia. O Senhor quer nos encher, nos fortalecer continuamente, para que a gente venha a ser esse vaso de honra permanecente na presença do Senhor diariamente. Ore canturibi candaramanaiaçai. Ore cantarabachure camanarraço. E lá, voltando para a palavra, eu falei sobre amor e sobre perdão. Ore, canturi, manarraço. A Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Coríntios, que ele diz que Deus, ele destinou todos os dons, né? Ele destinou o dom do amor, ele destinou o dom de profetizar, o dom de curar, vários dons. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele está falando, que tem um dom que é superior a todos os dons. Que dom é esse, pastora? Ele fala lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. O apóstolo Paulo ele diz assim: é o dom do amor. O resto vai passar, mas o dom do amor, ele vai superar todas as tribulações e todo o processo que a gente tenha de passar nessa terra. Você sabia que se a pastora Jaqueline ela não tivesse o dom, às vezes sem ela entender o amor de almas, de amar a Jesus, de fazer o melhor para Jesus, ela estaria aqui com esse projeto? Não. Se eu não tivesse amor por a obra de Deus, eu estaria aqui? Não. Isso é um dom do amor. E quando o dom do amor, quem não tem, Jesus próprio, ele nos dá os sinais para que a gente venha mover o amor dele sobre eu e sobre você. Sem o amor de Deus, a gente não consegue fazer nada. Tudo é processado pelo amor do Senhor sobre a nossa vida. Tem pessoas que são amargas de alma. São pessoas que são rancorosas de Kamanayasai. Por quê? Porque ainda a alma precisa ser liberta, tratada e transformada. Mas para essas pessoas serem tratadas e transformadas, elas precisam querer. Engraçado, né? Deus sempre coloca um anjo para cuidar de outro, na intercessão, na oração, no clamor e na busca. E às vezes a gente fica assim olhando, obrigado, Jesus, pelos anjos que o Senhor coloca na nossa vida. Irmãos, para ter um dom de intercessão não é fácil. Você se colocar num lugar do outro, interceder pelo outro, pegar a causa do outro, sabe? Clamar junto com o outro, buscar junto com o outro. Isso é o dom do amor. Isso é o dom
do amor, porque Deus ele nos relata a todo momento, a todo instante. Eu não canso de falar esse versículo, que Deus injete ele todos os dias na minha vida, que é o Salmo 103, 133, que Deus diz que o 133 ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos ele viva em união. A Bíblia diz que essa unidade, quando Deus fala, é para a igreja de Cristo estar unida, ligada com o amor de Jesus, para que as cadeias venham ser quebradas, para que a gente venha ser liberto e transformado, porque tem guerras que a gente não consegue guerrear sozinho, mas quando Deus coloca esse amor nos irmãos, a gente consegue vencer. Às vezes Deus levanta intercessores de um lugar, de outro, às vezes está aqui num processo tão difícil, às vezes alguém liga para você, eu vou orar por você, Deus me incomodou. Isso é o amor de Deus. É o amor de Jesus. E Deus, ele diz na palavra dele sobre o perdão. Tem pessoas, eu estou falando isso a vocês e eu tenho testemunho disso, que passa 10 anos. Ah, eu tenho 10 anos no evangelho. Eu tenho 15 anos de evangelho. Mas ainda não soube perdoar. Ainda não soube liberar o perdão. E a vida passa, as horas passam, o tempo passa, e a pessoa vive ali, ó, naquele rodeiro, a vida toda, o tempo todo, sem a transformação de vida, sem a mudança do caráter, sem nada. Recamanaiaçai. E nada aconteceu. Acalabachurei manaiaçai. Será que isso é o quê? O problema é da igreja ou é o problema do interior de cada um? Nessa tarde de Kamanaiaçai, eu vim aqui. Algo diferente Deus está aqui falando no meu coração, me usando. E essa mulher, essa passagem, quando eu estava meditando, o Senhor falou muito forte para comigo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente olha as pessoas, uma pecadora. Ah, fulano é isso, ciclano é aquilo. E a gente exclui as pessoas de chegar perto de falar do amor de Jesus, de pregar o evangelho. Muitas das vezes, essas pessoas chegam em algumas igrejas, né? Não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. Humilde, né? Precisando de socorro de Kamanayasai. E a igreja, por ter muitas das vezes pessoas que têm lá até um poder aquisitivo maior, se acha melhor do que os outros. Sabe? Eu sei que tem pessoas que Deus escolheu, separou, não que Deus faça acepção de pessoas, mas eu costumo dizer que tem pessoas que Deus tem chamego de sim, sabe por quê? Porque busca mais, clama mais, se entrega mais, se renuncia mais e Deus se revela mais. Esse é o chamego de Deus. Mas essa história que Deus está falando, mostrando, é que a gente vem olhar com as pessoas com olhar de amor, com olhar de servas. Deus não quer mais que a gente olhe, né, com a visão da Kamanaia sai, como muitos escribas e fariseus não. E as igrejas hoje estão cheias de escribas e fariseus. Ah, porque eu tenho um curso de teologia. Ah, porque eu tenho isso. Não que isso seja pecado, não, eu tenho também. Mas eu não estou pregando aqui teologia, não. Estou pregando a palavra da Ikalamanayasai. Estou pregando o significado dela, da Aramanayasai. O significado do perdão e do amor, Rikamanayasai. E Jesus ele está falando através dessa história sobre um arrependimento tão sincero de uma mulher pecadora. Oh, labaiaçu de Kamanayasai. A mulher se deu mais do que aquele fariseu. A mulher chamou a atenção de Jesus. Entende o que é isso? A mulher se derramou nos pés de Jesus. Alabaçuda e cantaramanaiaçai. E nessa tarde, como é um culto aqui festivo, eu te convido nessa tarde. Você já se derramou diante dos pés de Jesus no dia de hoje? Você já rasgou as suas vestes diante dele do dia de hoje? Você já colocou diante do Senhor as suas limitações, os seus processos, tudo aquilo diante do Senhor hoje? Você começou a chamar a atenção de Deus hoje? Ai, sai. Porque tem momentos na nossa vida que Deus quer ouvir a mim, particular.
Deus quer ouvir cada um particular aqui nessa tarde. É um culto de 5 anos de um projeto, a qual esse projeto tem sido transformador em vidas, conexões. Eu sou uma das conexões aqui do Brasil, né? Do estado de Sergipe, né? Moro no município de Aracaju, que é a Barra dos Coqueiros. Sou conhecida como a pastora Gil, mas meu nome é Gisânia, certo? O meu ministério é o Ministério Apostólico Missionário das Nações, né? A qual em breve, conto também com orações das irmãs, estou em processo de abertura de templo, que não tem sido fácil para mim, eu e meu esposo, somos pastores, certo? Viemos para uma terra seca, a qual muitas igrejas que não trabalham com área de libertação estão perseguindo nós, em vez de estar ajudando, porque Deus tem nos usado para curar vidas, libertação, e o recurso Deus tem mandado do céu, e a gente não tem se curvado diante de Baal, da Iramanaiaçai. A gente tem buscado ao Senhor e Deus tem trabalhado sobre a nossa vida. E eu lhe digo a vocês, não é fácil abrir um templo para dizer que eu vou ser pastora de um templo. Eu não queria da Kamanaiaçai. Eu fui ungida pastora 2 vezes, porque a minha primeira unção eu rejeitei. Não porque não era de Deus. Foi porque eu disse ao Senhor que eu não estava preparada. Eu não achava eu preparada. Porque devido a tantas coisas que a obra de Deus é com seriedade. E eu fiz uma prova com o Senhor. Que Deus fizesse algo na minha vida, para eu poder, através da minha vida, eu sustentar a obra de Deus e não tirar de dentro da obra do Senhor. Arabadacamanaiaçai. Sabe por quê? Porque um dia eu passei por um processo de percas na minha vida. A Bíblia diz que Deus se compadece do órfão e da viúva, né? Mas eu não fui assistida como viúva na época. Eu não passei fome porque foi Deus na minha vida. Então hoje, Deus está me dando um tempo. E eu disse a Deus que eu não quero fazer desse tempo como muitos fizeram para comigo. Eu quero fazer melhor. Eu quero poder plantar semente na vida de pessoas, de projetos, sabe? E eu louvo a Deus por esse cuidado que Ele tem para a minha vida, que Ele está, sabe, trabalhando nessa área de uma maneira linda para poder cumprir a promessa dele dentro da minha vida. Porque muitas das vezes não adianta eu estar lá, num templo rico, bonito, maravilhoso, e minhas almas, as pessoas que congregam comigo, vai estar comigo na igreja, morrendo de fome, sabe, morrendo, passando dificuldade, e eu como uma pastora sem poder cuidar. Eu peço a Deus todo dia que Ele tenha misericórdia de mim e que eu possa estar com os olhos abertos para entender a necessidade de um e de outro e fazer aquilo que eu posso fazer, né? E não aquilo que eu não posso e que Deus possa suprir todas as minhas necessidades. Então, eu louvo ao Senhor para com isso, né? Então, nessa tarde de Kamanayasai, que você possa, né, compreender o valor do amor e saber se derramar diariamente na presença do Senhor, chamar a atenção dele diariamente, para que ele venha construir, sabe? O amor dele, a vontade dele, a direção dele diariamente na nossa vida. Como diz a palavra dele no Salmo, no Provérbios capítulo 16, que ele diz que o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Darabacamanaiaçai. Até aqui a palavra, eu não vou estender muito, que Deus me deu. Mas antes de eu entregar, Daramandacamanaiaçai, eu queria aqui passar algo para a igreja aqui de tarde. Essa irmã é pastora Berenice, né? Enquanto eu estava ministrando aqui, pregando, Deus ele estava falando, eu olhava para a senhora da Kamanaiaçai, Deus começava a ministrar o meu coração. E Deus diz assim: olha, aquieta-te o teu coração. A Bíblia diz em Salmo 46, ele diz assim: aquietai-vos e sabeis que ele é Deus. O Senhor está visitando aqui, ó, o teu coração, a tua alma nessa tarde. Deus ele está trazendo um refrigério.
Vai assinar algo de Kamanaia sai. Deus está desbloqueando algo para ti nesta tarde, mulher. Aramanda Kamanaia sai. E ele manda lhe dizer que a peleja não é tua, é dele. E ele está entrando hoje com um desbloqueio da Kamanaia sai no reino espiritual, entregando benção. E é benção material, viu? De Kamanaia sai. É algo que tu tá orando, tu tá pedindo, e o Senhor tá dizendo assim: estou chegando. Vai ter surpresa da Kamanaia sai. Porque eu estou surpresa na tua vida no dia de hoje. Assim também o Senhor também está dizendo assim: eu estou visitando as tuas pernas. Ramandacamanaia sai. Estou visitando a tua circulação, mulher. Remandacamanaia sai. Estou te revestindo do alto da cabeça até a planta dos pés. E sou Deus que te traga um renovo. Daramanaia sai. Deus está trabalhando aqui, ó. O anjo descendo aqui, ó. Nesta tarde, nesta live, ó. Guerreando aqui, ó. Daramandacamanaia sai. Quebrando a barreira e impedimento. Ramandacamanaiaçai. E pastora Jaqueline, Deus manda lhe dizer que não vai ficar só assim não o projeto, viu? Eu vejo extensão. Daramandaiaçai. Deus ouviu o seu coração. Daramandaiaçai. Vejo recursos de Camanaiaçai. Deus colocando recursos nas tuas mãos, ó. Ramandacamanaiaçai. Deus assim, faça um projeto, porque eu assino um projeto que está nascido no teu coração, que tu não apresentou ainda. Ramandacamanaiaçai, porque eu sou o Deus que trago o ouro e a prata nas tuas mãos. Daramandaiaçai, remandaiaçai. E aonde não for ainda reconhecida, Deus tem honra. O Senhor diz assim: tem um degrau de exaltação chegando para ti, mulher. Rabi de Kamanaiaçai. E Deus manda lhe dizer: está ele entrando no meio da tua parentela. Rai que mandaiaçou. Está Deus entrando na mente e no coração de um homem. Olha, de Kamanaiaçai. Jesus diz assim: estou eu trabalhando da Kamanaiaçai. Estou eu e vou eu te surpreender. Remandacamandaiaçou, porque sou Deus que vou trazer um alinhamento. Racamandaiaçai. E vou mover algo dentro do teu lar. Lacadaramandaiaçai. Eu vejo uma pasta da Camandaiaçai. E nessas pastas da Camandaiaçai, muitos papéis. Ricamandaiaçai. E Jesus indo num sistema, não sei que sistema é esse. Ricalabadacamandaiaçai. Diz assim: eu sou o Deus do sistema. Estou desbloqueando processo. O Senhor disse que é processos. Processo da Camandaiaçai. Ih, Calamanaiaçai, meu Deus. Oh, Ricadaramanaia-sai. Deus assim, ó, estou destravando, olha. Ricantaramanaia-sai. Estou movendo as águas da Camanaia-sai na sua vida da Camanaramanaia-sai financeira. Deus está fazendo algo aí, viu? Olha, Deus está quebrando toda a barreira e todo impedimento e desbloqueando processo de Kamanayasai. Veja os clientes chegando, ó. Ai, Deramandacamanayasai. Deus assim está movimentando as águas. O Rabi Cantaramanayasai. A teu favor, mulher. Aquieta o teu coração, porque Deus é fiel para cumprir. Aí, ó. Meu Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Olá, Bassude Cantaramanaya sai. Deus é fiel. Glória ao Senhor. Aleluia. Que mistério, né? Ore Cantarabashure Camanaya sai. Deus é fiel. Essa irmã aqui, ó, é missionária Vanilda Recamanaya sai. Eu não te conheço, minha amada, mas meu pai conhece. E Deus diz assim: você é mulher de oração de madrugada. Da Camandaia sai. E Jesus diz assim: ó, tem um mistério para contigo nas madrugadas. Da Camandaia sai. Remanarrasto na manaia sai. E nesta tarde, Deus assim: eu estou abrindo a tua visão. Ó. Deramana Camandaia sai. Mais e mais, viu? Não que a terra fechada, não. Deus está te descortinando algo de mais profundidade para contigo. E o Senhor diz assim: ó, volta de Camandaia a fazer algo que tu fazia. Ricalamanaiaçai. Porque tá dizendo assim, ó, eu tô com saudade de ti, mulher. Labadacamanaiaçai. O Senhor está requerendo de ti um clamor da Amanaia. Algo aí, ó. Um mistério mais contigo da Camanaiaçai. E nesta tarde, Deus tira o peso das costas. Deus tira o desânimo. Deus renova a tua vida da Camanaiaçai. Começa a trabalhar de dentro para fora. Entra na tua saúde. Labadacamanaiaçai. Porque é uma guerra espiritual na tua saúde. Rebecamanaiaçai. Mas Deus, nessa tarde, Ele quebra. Ele desfaz todo o arco dos fortes e lhe dá vitória, viu?
Deus está querendo a primícia, ó. Shakatarabasha. Sai. Há uma ferramenta aí, ó, da Camanaia. Deus desenterrando para ti, ó. Rebecamana, receba da Kadarabasura. parte de Deus. Em nome de Jesus. Eu creio, Amém. eu Glória a creio. Deus. Até aqui me Aleluia. ajudou o Senhor, viu? Obrigado por tudo. Deus abençoe vocês.